Terminamos semana passada na questão da redenção. Falamos, obviamente, em poucas palavras, fizemos um resumo sobre isso, ok? Falamos de que em Adão houve a queda, a desobediência de Adão, de Eva, levou à queda do homem, nos deu a culpa do pecado. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa e com a culpa que nos condena. Nós vimos também que em Cristo, o segundo Adão, como as Escrituras falam, houve redenção, ou seja, em Cristo foi tirada aquele fardo das nossas costas, como no livro do Peregrino traz essa ilustração do cristão com aquele fardo nas costas, saindo da cidade lá, queria ser destruída, e ele então, através da cruz de Cristo, este fardo é tirado das costas dele. E vimos que a salvação ela é apenas pela graça. Nós falamos isso na semana passada, colocamos a questão da redenção em poucas palavras, vimos algumas coisas anteriores, mas paramos aqui, ok? Hoje nós vamos continuar falando sobre Cristologia, estamos quase terminando e vamos passar para outros temas nas próximas semanas. Então, hoje nós vamos ver, primeiramente, que Cristo ele é o único Filho de Deus, o único genuíno Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, abram comigo lá, irmãos. João capítulo 1, versículo 18. Primeiro nós vamos ver João 1,18, que fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós vamos ver todo o contexto de João capítulo 1, vai falar que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e o versículo 14 ali para frente vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus ele é o único Filho de Deus, como afirma o versículo 14, e daí no versículo 18 vai falar que ninguém viu a Deus a não ser o Deus unigênito que está no seio do Pai. Então Jesus ele é o unigênito, o genuíno Filho de Deus, o único Filho natural, digamos assim, para nós compreendermos aqui. Se nós fôssemos usar uma ilustração humana, ele é o Filho de sangue de Deus. Então, não existem outros filhos genuínos nesse sentido. Ele é da geração do Pai, como a própria Bíblia fala: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele é da geração de Deus, ele é o eterno Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16, um texto bastante conhecido nosso, até o versículo 18, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, perceba que ele usa a palavra unigênito, tanto no versículo 16 quanto no versículo 18 ele vai usar este termo de unigênito, ou seja, ele é o único filho, é o único da geração de Deus, ele é o único Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, que fala João capítulo 1, que o Verbo se fez carne, é neste que nós cremos. Já falamos da necessidade de Jesus se fazer homem. Havia a necessidade de um sacrifício, e esse sacrifício deveria ser um sacrifício perfeito, para tornar realidade aquela figura que vinha desde o tabernáculo, depois passa pelo templo, de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem mácula, que deveria morrer, um inocente deveria morrer pelos culpados, alguém deveria pagar pela culpa. Então aquela figura do Antigo Testamento, do tabernáculo e do templo, ela se materializa através de Jesus Cristo, aonde ele faz então este sacrifício perfeito
este sacrifício definitivo. Hebreus vai falar muito sobre essa questão, que os sacerdotes faziam dia após dia, ano após ano sacrifícios, mas que Jesus, ele fez esse sacrifício perfeito. Além de ele ser o perfeito sumo sacerdote, ele também era o sacrifício perfeito. Então, apenas o Filho de Deus poderia fazer esse sacrifício perfeito, porque nele não havia a natureza pecaminosa, a culpa do pecado nele. Ele nasceu sem culpa, sem dolo algum, não pecou. Então, o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, apenas ele podia fazer este sacrifício perfeito. Não havia outras possibilidades, outros filhos de Deus, outras pessoas perfeitas. Não, ele é o unigênito. Não existem outros seres que, de repente, como algumas seitas falam, que Deus teve um plano em outro planeta e um ser foi gerado em outro planeta para ser mandado para cá e tal. Essas teorias malucas que as Escrituras não tratam dessa forma, e de nenhuma forma a Escritura coloca. Nega todas essas questões e não deixa muito claro que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. É através dele. Não existem outros deuses ou profetas que apareceram por aí com revelações de Deus agora, que surgem novas revelações, como eu já conversei com outras pessoas de outras de outros lugares, com outras convicções, de seitas mesmo, que falaram, não, a Bíblia, nós cremos na Bíblia, mas a Bíblia ela era para os judeus, para os orientais daquela época. Agora veio um outro profeta, veio um outro anjo, e ele nos revelou então uma Escritura para o Ocidente. Então aí você tem um monte de outras coisas lá que levam você a crer em outras coisas, inclusive contrárias às Escrituras, negando que o único caminho é através do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Você gera um outro caminho, você gera uma outra situação. Na verdade, você não gera um outro caminho, você é um falso caminho. Você leva a pessoa pelo caminho largo. E a Bíblia deixa muito claro que ele é o unigênito Filho de Deus, que ele foi enviado ao mundo por causa do amor de Deus. Fala, Deus amou e por isso ele enviou o seu único Filho. Quando eu penso nisso, provavelmente muitos irmãos pensam nisso, nós pensamos na questão de Abraão entregando o seu único filho, seu filho legítimo mesmo, de ele ter o seu filho com Sara, e Deus falar, você vai sacrificar o seu filho. E aqui, de nós pensarmos, de nós termos um filho, e por amor nós entregarmos este filho. Deus fez isso de um ato amoroso. Quando Deus nos explica isso através da sua palavra, Ele quer que nós nos identifiquemos com isso, nós que somos pais, e pensar, olha, se eu tivesse um filho apenas, e Deus falasse, olha, você tem que abrir mão deste filho, você tem que entregar o seu filho. Deus fez isso como um ato de amor para nos mostrar, olha, isso é um ato de amor que nós não conseguimos pensar direito. Como pode um ato de amor ser tão grande assim? De o Senhor amar pecadores ao ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Então nos mostra aqui este unigênito, o único Filho de Deus, sendo entregue pelo próprio Deus por amor a nós, seus filhos eleitos de Deus. Porque ele fala no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então em Cristo nós encontramos salvação, redenção. Em Cristo a culpa do nosso pecado é tirada. É apenas nele, é o único Filho de Deus, é o único caminho, é a única verdade, é o único no qual nós encontramos vida. Não há outro lugar. Você não vai encontrar outro caminho que leve à salvação. Não existe outro filho. Mas eu vou encontrar um bom profeta, eu vou encontrar uma revelação de algum anjo por aí, eu vou encontrar algum apóstolo que está falando por aí, algum arcanjo, patriarca, tantos nomes que estão sendo dados para esses novos líderes aí. Você não vai encontrar. A salvação você vai encontrar no único Filho de Deus. Ele é o único que fez o sacrifício perfeito, ele é o único que pode conceder salvação. Você não vai encontrar em outro lugar. E nós
não falamos que nós somos filhos de Deus, mas se Cristo é o único Filho de Deus, como nós podemos ser filhos? Nós podemos ser filhos adotados. Aqueles que chegaram pela graça de Deus, que o Senhor nos trouxe para si. Como diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos quantos o receberam, todos aqueles que creram no Senhor foram feitos filhos de Deus. Nós fazemos parte, portanto, de uma família. Nós agora somos filhos de Deus, porque cremos no Senhor, porque fomos resgatados pelo Senhor. O próprio texto ali no versículo 13 vai falar: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos resgatados por Deus, como que adotados mesmo. Uma pessoa adotada, ela não vem por si própria, mas ela é escolhida, né? A pessoa chega lá e fala: olha, eu quero adotar esta criança. Existe todo um processo no nosso país em que a pessoa chega lá e fala: tem uma criança para adoção. Fala: tem situações que a pessoa chega e fala: não vou me acertar muito com essa criança, porque da característica dela, eu gostaria de uma criança com uma idade assim, menino ou menina, até certa idade e tal. Mas tem um momento que ela chega e fala: eu quero adotar esta criança. Eu quero este menino, esta menina, com esta idade. É claro que esta ilustração também não é perfeita, porque a adoção de Deus é baseada na graça dele, não no merecimento nosso. Deus não olhou para nós e falou: olha que bonitinho esta menina, olha que bonitinho este menino, é tão bonzinho, eu acho que eu vou adotar este. Então a adoção de Deus, ela é muito mais graciosa do que a nossa adoção, porque a gente ainda chega lá e fala: olha, é a minha cara, esta criança que eu quero, eu vou adotar. E o Senhor nos adotou sabendo que nós éramos inimigos dele, todos nós. Você e eu odiávamos ao Senhor. Você e eu nascemos pecadores. Você e eu, desde os primeiros momentos da nossa vida, já ofendemos o caráter santo de Deus. Nós já nascemos necessitados de redenção e nós já nascemos para não amar ao Senhor. E é por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 2, que ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, que nós éramos filhos da desobediência, que nós estávamos debaixo da ira, que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Então era nesse estado que nós estávamos. Portanto, usando esta mesma ilustração da adoção, é como você chegar então lá e você ver alguma criança que não tem mérito algum, que ela inclusive te repele, ela não quer, ela te odeia, ela quer fazer qualquer coisa para te prejudicar. Você fala: mas eu vou ajudar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou dar uma roupa nova para essa criança, eu vou trabalhar no coraçãozinho dela, mesmo ela me odiando, eu vou trabalhar com amor no coração dela para que ela compreenda. Então Deus pega, muda o nosso coração, muda as nossas vestes, muda a nossa forma de olhar para o mundo. Deus muda a nossa forma de olharmos para Ele. Antes nós o odiávamos, agora nós o amamos. Então a adoção é muito mais ampla e profunda do que a adoção que nós pensamos hoje. Ela apenas serve como uma ilustração, mas a adoção do Senhor demonstra uma graça infinitamente superior à adoção que nós temos hoje. Porque a adoção que nós fazemos ali, a gente vai lá e fala: olha, gostei dessa criança. Deus não tinha motivo nenhum para gostar de você. Deus não tinha motivo nenhum para gostar da minha pessoa. Eu não tinha mérito algum, não tinha qualidade alguma. Se o Senhor fosse escolher alguém, ele falava: não tem o que escolher. É como você chegar lá naquela feira e só tem tomate podre. Você fala: não vou levar tomate hoje não. Vai ficar sem. Eu queria até levar, mas está tudo podre e vai ficar aí. O Senhor olha, se o Senhor fosse só olhar para você e para mim, ele ia falar: está tudo podre, está tudo perdido, vai tudo para o lixo isso aí. Mas Ele foi gracioso. Ele nos restaurou.
Ele nos deu nova vida. Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos adotou como filhos. Pense, algo podre, ruim, que repele ao Senhor, que naturalmente quer ficar longe do Senhor, Ele nos toma para si. Ele muda a nossa mente. E Ele nos dá uma herança. Não a herança pecaminosa que nós tínhamos antes de condenação, mas uma herança celestial. Efésios capítulo 1, versículo 5. Vamos pegar desde o versículo 3, apenas para termos do contexto. Efésios 1, 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele usa essa questão da filiação, fala que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, nós já comentamos a questão da economia da Trindade, falamos que não há Deus superior e inferior, apenas um Deus, subsiste em três pessoas. Existe Deus que é Pai de Jesus Cristo, existe essa filiação, este relacionamento eterno, perfeito, que Ele sendo Pai de Jesus Cristo, e Ele nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Não está falando aqui de bênçãos materiais, nós somos abençoados espiritualmente nas regiões celestes, e que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de você e eu fazermos qualquer coisa. E Ele já sabia muito bem que nós faríamos muita coisa errada, que nós já nasceríamos pecadores. Então Ele, neste ato gracioso, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de fazermos o bem ou o mal, Ele nos escolhe. Isso é graça. E Ele faz isso para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então Ele nos escolhe, mas Ele não nos deixa soltos. Ele vai atuar em nossas vidas para que vivamos uma vida de santidade, para que vivamos de forma irrepreensível, de forma com que sirvamos a Ele. E Ele fala então que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, você e eu fomos predestinados para sermos adotados, sermos aqueles que estávamos longe dEle, mas Ele fala: eu mudarei o seu coração, eu regenerarei você que está morto nos seus delitos e pecados, você vai abrir os seus olhos espirituais, compreender a mensagem do Evangelho, vai crer em mim, e você que me odiava vai me amar. É isso que o Senhor faz. Ele nos tira da morte para a vida, Ele nos tira de um relacionamento de inimizade para um relacionamento de amor, Ele nos tira da condenação eterna, da herança pecaminosa que nos levaria para a condenação eterna, para uma herança celestial, para sermos filhos, para sermos adotados como filhos e sermos co-herdeiros com Cristo, como a própria Bíblia também nos fala, que nós somos co-herdeiros com Cristo, que reinaremos com Ele. Olha o tamanho do amor de Deus. Nós conseguimos compreender o amor de Deus quando nós começamos a compreender o quão pecadores nós somos. Porque se a gente tem aquela imagem de que eu até faço algumas coisinhas erradas, mas tem gente pior do que eu, a gente acaba não tendo a noção de quão profundo é o nosso pecado, de quão profundo é a nossa miserabilidade. Nós deixamos então de compreender quão gracioso é o Senhor, quão amoroso é o Senhor. Porque nós passamos a compreender o pecado como se fosse apenas um ato. Eu menti um dia atrás, eu fiquei bravo e xinguei uma pessoa, mas isso é tão pouco, porque tem gente que mata, tem gente que estupra, tem gente que rouba, tem gente que é corrupta. Não é só isso. Ele fala de coração, seu coração.
o estado em que estava o seu coração, as motivações que você tinha e como o Senhor mudou as suas motivações, mudou a sua forma de olhar para o mundo e olhar para Deus. E aí nós começamos a compreender então quão grande é a graça, quão grande é a misericórdia de Deus nos adotando. Porque nós começamos a compreender o estado em que nós estávamos. Então já não é mais aquela coisa do tipo, aquela pessoa é tão legal, só falta ser crente. Que a gente ouve muitas vezes por aí, ele é tão legal, só falta ser crente. Não, ele é pecador, ele é inimigo de Deus. Se ele não crê em Cristo, ele está condenado da mesma forma que o ateu, ele está condenado da mesma forma que o estuprador, ele está condenado da mesma forma que o assassino. Ele só é legal, ele só não mata, não estupra, e isso é muito bom no sentido da sociedade, que ele não está fazendo mal para a sociedade, mas nas questões eternas ele vai ter o mesmo fim de que aquelas outras pessoas. Ele só é uma pessoa boa, no sentido humano de se falar. As pessoas olham para ele e vão falar, essa pessoa é uma pessoa boa, ele é legal, ele ajuda os outros, ele é honesto, ele é fiel. Mas olha, aquele bandido lá está preso, vai ficar 30 anos preso por causa disso, aquilo outro. Mas a condição eterna deles é a mesma. Então nós precisamos compreender um pouco mais as questões da amplitude, da profundidade da graça de Deus, e para nós compreendermos isso, nós também precisamos compreender como está espiritualmente o coração do ser humano. Não importa o que ele faça ou deixe de fazer, a questão é, se essa pessoa não crê em Cristo, não importa quão legal ela seja, ela vai para o inferno. Compreenda isso. Não adianta chegar no dia da morte das pessoas e falar, mas essa pessoa era tão boa, ela fez tantas coisas assim, assim, assado, e falar dos feitos dela, mas se ela não creu em Cristo, ela foi para o inferno. Isso é injusto? Não. Porque a própria Bíblia fala, em Efésios capítulo 2, fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras que nós fazemos que nós vamos ser salvos, mas é pela graça de Deus. Nós vemos que Jesus é o único Filho de Deus, nós somos filhos adotivos, e que Cristo então é o Deus encarnado, como João 1,14 fala, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Deus encarnado, que fez o sacrifício perfeito. O único que poderia fazer este sacrifício perfeito e fez foi Jesus Cristo, o único Filho de Deus, para que nós pudéssemos então ter esta certeza da salvação. Vamos seguir. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 11, versículo 27. O texto aqui nos fala, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, há este relacionamento entre Pai e Filho, e há esta vontade dele de se revelar àquele a quem ele quiser. Então ele se revela através do Pai, e aquele a quem ele o quiser revelar. Então nós temos este relacionamento com ele porque ele se revelou a nós. Então Deus se revela aqui, como diz o texto, que foi entregue, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então há este relacionamento de conhecimento mútuo e de que este conhecimento é levado a outras pessoas a quem o Senhor quer revelar. Então, esse relacionamento entre Pai e Filho, e nós o conhecemos por causa disso. João capítulo 6 também vai falar sobre isso, sobre a questão de que ninguém pode vir a mim se não for enviado pelo Pai.
Então há esta questão de que não é você e eu que vamos até Deus, mas que há este relacionamento entre pai e filho, e nós já vimos também a questão do Espírito, e vamos estudar mais profundamente para frente também, sobre esta questão do papel do Espírito Santo, nesta questão do convencimento, na questão de que o Espírito Santo nos cela, de que o Espírito Santo é a nossa garantia, de que o Espírito Santo é o penhor, né? Mas aqui, como estamos falando da cristologia, então a gente fala deste relacionamento entre o pai e o filho, e desta necessidade deste relacionamento para que Deus seja revelado a nós através de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui que as pessoas, elas estão, ao invés de estarem usando o linguajar tecnológico ultimamente, né, se usa tanto a questão da conexão, né, de que as pessoas estão mais conectadas com o mundo, mas elas estão desconectadas de Cristo. Elas procuram as coisas do mundo, mas não estão conectadas com Cristo. Parece que o Senhor não foi revelado, elas estão fora de área ainda. Elas não têm a torre ali. Elas não compreenderam ainda, não tem sinal algum de que houve uma mudança, de que houve uma compreensão na vida daquela pessoa. O status dela não foi atualizado. Ela está naquele mesmo estado de antes. Porque elas estão desconectadas de Cristo. Muitas vezes as pessoas estão apenas sendo religiosas, no sentido do que se fala hoje de algo mais legalista, se você pergunta para a pessoa, olha, você creu no Evangelho? Ela fala, sim, eu vou à igreja quase toda semana, eu participo da ceia, eu fui batizado. Então você percebe ali, quando uma pessoa começa a falar isso, você pensa, poxa, essa pessoa ainda é imatura espiritualmente, faz pouco tempo que ela conheceu o Evangelho, ela não compreendeu o Evangelho, ela está desconectada do Evangelho. Ela está ali participando de um culto, fazendo o que para ela acaba sendo apenas um rito, mas ela não compreendeu o Evangelho. Ela acha que conversão diz respeito a apenas você participar da ceia, ou apenas você ir à igreja. Ela não tem essa compreensão da necessidade de amar a Cristo, de se arrepender dos pecados, de colocar tudo diante do Senhor, de obedecer a palavra de Deus, né? Da compreensão do que realmente é o Evangelho. Então ela está desconectada, está desligada daquilo que realmente Cristo é. Ela está apenas vivendo uma rotina de igreja, uma rotina de uma religiosidade que ela já acostumou desde criança muitas vezes, ou ela gostou do lugar e aquele lugar lá é agradável para ela e ela vai, mas ela não tem uma conexão com Cristo, de amar ao Senhor, de olhar para os seus pecados e falar, poxa Senhor, eu sou pecador e eu ofendi a sua santidade quando eu pequei, e eu preciso me arrepender. Poxa Senhor, meu tempo devocional não está bom, preciso melhorar. Meu tempo de oração também não está legal. Meu relacionamento com os meus familiares, com as minhas filhas, com os meus filhos, com o meu cônjuge não está legal, Senhor. A Tua palavra está me confrontando aqui. Não, são apenas pessoas religiosas, onde você ouve as coisas mais terríveis, às vezes, de pessoas. Infelizmente eu converso com incrédulos, muitas vezes eles falam, olha, eu tenho um crente aqui que é meu vizinho, me colocam até apelido lá, eu falo, mas é aquele crente lá, marido e mulher vêm jogando panela na parede, agridem filho, ficam falando palavrão lá e tal. Quer dizer, são pessoas que estão desconectadas da palavra, que a pessoa vê mês após mês, ano após ano, aquelas pessoas fazendo a mesma coisa e não há mudança nelas, e a pessoa olha e fala, não, eu sou até melhor do que esse crente. Porque são pessoas que se dizem crentes, mas estão desconectadas de Cristo. São crentes sem Cristo. São crentes sem palavras, são crentes sem mudança, são crentes sem santificação. Crente pode errar, crente pode pecar? Claro que pode. Nós somos pecadores. Mas a questão é, como é que nós estamos lidando com o pecado? Como é que nós estamos trabalhando com ele? Se nós estamos conectados, ligados a Cristo, nós precisamos repelir este pecado, nós precisamos lutar contra ele, nós precisamos nos entristecer contra o pecado e não vivermos amigavelmente com ele. Eu já falei algumas vezes aqui que nós sempre convivemos com o pecado, mas que quando
você é um não crente, quando você não crê no Evangelho, você convive com o pecado como se ele fosse seu namorado, sua namorada. Você vive de mãos dadas com ele, você gosta dele. Você vive abraçadinho com ele. Mas quando você está em Cristo, você também convive com o pecado, mas é como se você estivesse numa arena. E você está lutando dia após dia contra ele. E de vez em quando você toma uma rasteira. Mas você levanta e fala, poxa, tomei uma rasteira aqui, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ver aqui aonde foi que eu errei por eu ter tomado essa rasteira. Né? Olha, eu tomei um soco aqui, então eu tenho que aumentar minha guarda nessa área, porque isso aqui era meu ponto fraco, eu tenho que investir nisso. Então você sempre está convivendo com o pecado. A questão é como você está convivendo com ele. Se você está ligado, conectado a Cristo, este pecado, ele se você está conectado a Cristo, o pecado, ele é como se fosse seu inimigo. Agora, se você não está conectado, ele é o seu bichinho de estimação, ele é seu namoradinho, ele é aquele que você gosta de conviver com ele, é aquele que te dá prazer, que te dá algum tipo de alegria. Então é importante nós termos esta conexão com Cristo, sabermos quem é Cristo e não nós vivemos apenas uma religiosidade vazia. Reconhecemos que somos pecadores, miseráveis e que necessitamos da graça de Deus. Vejam comigo também o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui ele está falando de não deixarmos de congregar. Então são pessoas, além de, nós falamos de desconectadas de Cristo, e muitas vezes essas pessoas também são desconectadas de igreja, com aquela velha máxima de na igreja só existem pessoas hipócritas, eu prefiro cultuar ao Senhor sozinho, eu fico aqui em casa, eu coloco no YouTube uma mensagem ali do John Piper, do Paul Washer, eu coloco uma mensagem do Augusto Nicodemos, do Franklin, e ali eu faço minhas orações, né? E depois eu coloco um louvor ali com a música do Vencedores por Cristo, eu coloco algum louvor com o grupo Logos, e aí tudo bem, eu faço as minhas orações e está tudo certo, e eu sou igreja ali sozinho. Há um movimento, já se tornou moda já há alguns anos no Brasil, chamado de desigrejados, onde as pessoas elas têm esta argumentação, eu já me decepcionei muito com a igreja, então eu não vou mais em igreja. Ou seja, as pessoas estão desconectadas da igreja. Obviamente que a igreja não salva ninguém. Você não, eu vou na igreja porque senão não vou ser salvo. A igreja não salva. É a graça de Deus. É você ter sido genuinamente convertido pelo Senhor, se arrependido dos seus pecados e crido em Cristo. Isso sim traz salvação. Mas esta salvação, como consequência, como resultado, também traz a você a necessidade de você congregar com a igreja. Porque a Bíblia deixa muito claro que a igreja ela é o corpo de Cristo. A igreja é um corpo. E corpo é o quê? Muitos membros, diferentes funções, diferentes características. A mão tem diferentes características do meu pé. O meu joelho tem uma característica diferente do meu cotovelo. E por aí vai. Então nós temos que entender que o corpo de Cristo tem partes diferentes, funções diferentes, e que Jesus Cristo é o cabeça deste corpo, que ele sustenta esta igreja, por mais pecadora que ela seja, o Senhor sustenta. E isso é um desconhecimento tamanho, porque se uma pessoa que é desigrejada, se ela ler atentamente a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, ela vai ver coisa ali e fala, não é
possível. Como é que pode conviver com uma igreja dessa? Há divisões na igreja. Há uns falando lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Há problema até de um filho tendo um relacionamento com a madrasta dele. Há pessoas que não estão tomando a ceia corretamente, estão se embebedando no lugar da ceia lá, enquanto outros irmãos depois estão chegando e tendo fome. Há pessoas na igreja disseminando ensinos, negando a ressurreição de Cristo. Há problemas gravíssimos na igreja de Corinto. Gravíssimos. Pessoas processando judicialmente irmãos para juízes iníquos. Então, se você for ver ali casos de casamentos, de problemas de abandono, você vai ver, você fala, como é que pode ser uma igreja? E aí as pessoas dizem, não, eu não faço parte da igreja, como se ela fosse, não, eu sou mais santo do que os outros, então eu sou mais digno do que os outros, eu não vou conviver com aqueles hipócritas. Óbvio, a igreja tem os seus problemas. É necessário ser tratado o pecado dentro da igreja, e o apóstolo Paulo deixa muito claro, trabalha muito duro essas questões ali para a igreja, que ela deve tratar aqueles pecados. Mas o fato não é você, então, há pessoas problemáticas na igreja, há problemas na igreja, então eu não vou frequentar nenhuma igreja mais. Obviamente que você não vai frequentar uma igreja que nega o caráter santo de Cristo, que começa a pregar teologia da prosperidade, teologia da missão integral e tantas outras heresias que tem por aí. Mas procura uma igreja que prega a palavra de Deus. Mas tem um irmãozinho lá que fala mal dos outros, isso, aquilo, outro. Tem, e ele deve ser confrontado. Tem, e ele deve ser disciplinado. Mas agora você quer ir para algum lugar onde não tenha nada disso? Ele não existe. Se você vai procurar algum lugar perfeito, ele não existe. Mas nós não podemos negar a igreja do Senhor. A Bíblia nos fala, Efésios fala, que esta igreja, falando desta noiva de Cristo, que Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Ele deu sua vida por ela. Nós não temos, em nenhum momento Deus nos autoriza a negligenciarmos a igreja, porque Cristo morreu por ela. Então as pessoas ficam tão desconectadas de Cristo que elas chegam a um ponto de eu não vou mais frequentar a igreja, eu vou ser apenas religiosa. Ela até assiste bons pregadores, ela até ouve bons hinos, mas nega o corpo. Nega o corpo. Se nega a participar da ceia do Senhor com outros irmãos, se nega a viver em algum lugar onde ela vai ser disciplinada muitas vezes, onde ela vai ser exortada, não está preparada para conviver com o antagonismo, com pessoas que de repente vão chegar ali e vão ter uma opinião diferente dela, não está preparada para conviver com dificuldades, porque as dificuldades na igreja vão acontecer, e essa pessoa acha que ela vai resolver o problema não indo à igreja. Ela está negando aquilo que Deus fez. Deus instituiu a igreja. Deus colocou Cristo como cabeça dessa igreja e a pessoa nega a igreja. E de certa forma esta pessoa está negando a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Então nós precisamos ter esta compreensão de quem Cristo é. Cristo é o cabeça da igreja. Então não podemos nos desconectar, senão nós estamos desconectados deste cabeça. Como não fazer parte da igreja? Eu estou em casa sozinho aqui, sou igreja. Não é não. Uma mão separada do corpo, ela é um pedaço do corpo separado e vai apodrecer. E você vai ter que jogar fora aquilo. É corpo, o corpo está junto. Quando há um problema no corpo, quando há uma doença no corpo, o organismo tem que reagir junto para vencer este problema. Ele tem que ter algum problema aqui, então ele precisa ser combatido. Não há, olha só, tem uma unha encravada aqui, vou arrancar o dedo fora aqui, não vou mais ter unha encravada nunca mais aqui. Arranca fora. Não. Nós temos que aprender a lidar com o problema. Nós temos que amar a igreja porque ela é de Cristo, porque ela foi comprada com o sangue de Cristo. Nós precisamos investir na igreja porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Nós
precisamos amar uns aos outros. Porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou através de Cristo. E nós estamos aqui por amor a Ele. Nós estamos aqui porque temos um horário marcado todo fim de semana e temos obrigação de estar aqui. Nós estamos aqui porque nós gostamos, porque nós amamos a Cristo, porque nós queremos aprender da Sua palavra e porque nós queremos ter esta comunhão com Ele cada vez mais próxima. Que a igreja nos dá esta proximidade de a gente estar junto e nos alegrarmos e de vermos as vitórias e de vermos pessoas sendo promovidas no seu emprego, pessoas passando de ano, passando em concurso, tendo uma situação melhor, tendo uma família. Mas também nós nos entristecemos muitas vezes, porque há pessoas que adoecem, nós perdemos pessoas, há pessoas que têm problemas com o pecado, mas nós nos entristecemos juntos, nós estamos sempre juntos. É assim o relacionamento. Não podemos banalizar este relacionamento nosso como igreja, porque senão nós entramos no mesmo questão da conveniência do mundo, como se fosse um relacionamento de um casamento. Não estou gostando mais, enjoei, vou para outra. Vou parar, não quero mais. É o nosso relacionamento com Deus. A igreja, ela reflete esse nosso relacionamento com Deus, de nós estarmos juntos como irmãos, juntos como corpo, crescermos como corpo. Reconhecemos o Senhor é o nosso cabeça, nós vamos fazer o que Ele manda e não o que eu quero. Os impulsos cerebrais vão vir e falar: olha, essa parte do corpo está doendo, está doente, precisa ser tratada. É assim que o cabeça faz. Ele nos mostra algo errado aqui. Vocês precisam tratar, vocês precisam rever, vocês precisam crescer aqui, vocês precisam limpar ali, vocês precisam fazer isso, aquilo, deixar de fazer aquilo. É viver em obediência ao Senhor. E o Senhor se revela a nós através do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós o amamos, porque nós queremos servir a Ele e bendizer ao Senhor. Vamos fazer uma oração, depois nós partimos para